Estamos começando mais um Verticalizando Cast, o nosso podcast pelo YouTube no canal Verticalizando Sonhos e pelo Spotify Verticalizando Cast. Eu sou o engenheiro civil Thiago Pinotti e aqui na minha frente, meus grandes amigos, irmãos, também engenheiro civil, Eduardo Santana. Olá, Thiago, tudo bem? Pessoal, muito obrigado por estar aqui assistindo esse vídeo mais uma vez. Já dá o like, já manda para os seus amigos, para todos que têm interesse na série Empreendedorismo, para eles estarem adquirindo conhecimento aqui com esse conteúdo super legal. Visite também o nosso site e veja os nossos e-books que estão disponíveis lá. Já temos 3 e-books para vocês. Compartilhe com seus amigos que estão pensando em construir também, que esses e-books têm muito a ajudar aí na construção do sonho seu e dos seus parentes, amigos, todos que quiserem construir. É isso aí, Edu. E também nosso outro engenheiro civil, Jonas Mingoia. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado, Thiago, obrigado, Eduardo, meus irmãos aqui de coração. Para você que está chegando agora, já se inscreve no nosso canal, deixa o like. Essa é uma série sobre empreendedorismo e está fenomenal. Confiram os nossos outros vídeos. Se inscreve realmente no nosso canal porque esse conteúdo está demais. Manda para aquela galera que está começando, que quer saber dicas de como empreender. Temos aqui pessoas ícones de nossa cidade e região aqui que são fenomenais, são realmente feras. Por isso, acompanhe-nos e também, novidades, os nossos e-books já estão rodando, né? Já estão certos aí para vocês poderem comprar. Sobre financiamento de construção, que é uma dúvida aí que o pessoal tem sobre financiamento, tá bom? Visite o nosso site verticalizandosonhos.com.br, lá você consegue adquirir nossos produtos. Isso aí, pessoal. Você viu que o Du enjoou de ficar do meu lado, jogou eu pro lado de cá agora, né? Ele tá mais com afinidade com o Jonas, e passaram eu de lado aqui. Pessoal, hoje a gente vai focar sobre empreendedorismo para arquitetos, engenheiros e também design de interiores, né? Vamos bater um papo aí falando nesse nicho aí de público. Vamos falar um pouco da nossa história também, né? O que levou a gente hoje ter um escritório bacana aí, né? Mas de onde surgiu? Não surgiu isso do nada. De onde veio a ideia? E vamos bater um papo sobre isso hoje, né, gente? Nada melhor que 3 engenheiros aqui para a gente pegar algumas chaves aí que serve de dica para algumas pessoas. E aí, começamos pela história, gente? Opa! Vamos começar aí. O Thiagão aqui, pessoal, para vocês que não sabem, tem uma história muito bonita. Todos aqui, né, temos aí algo para contribuir, né? Mas vamos começar da virada de chave onde todo mundo sofre, né? O Thiagão, que tem mais experiência aí nesse mercado, vai falar aqui para vocês qual que foi a principal dificuldade, quando ele começou, né? Qual que foi a virada de chave, o que ele percebeu que ele tinha que fazer para sair daquele momento que estava, para ele atingir o próximo nível, o que ele tinha que fazer para resolver vida pessoal, vida financeira. Fala um pouco para a gente, Thiago. É isso aí, vamos lá. Cara, começando onde eu decidi fazer engenharia civil, né? Eu sempre acompanhei, sempre gostei, né, na parte de construção, mas eu era muito apegado à parte de agronomia, sempre quis ser agrônomo, até pelo contato com a minha família, né, sempre gostava aí de sertanejo, de parte de sítio, fazenda, então sempre me via sendo agrônomo. Chegou em 2008 prestar o vestibular, cheguei a prestar um vestibular de agronomia, mas aí a chavinha virou para engenharia civil. Hoje agradeço ter virado essa chave, né? Porque pelo menos aqui na nossa região, engenharia civil tem um campo bem maior para a gente trabalhar. E foi em 2009 que a gente entrou na faculdade, fiz aqui em Araraquara, o Jonas também junto ali na faculdade, o Du também se formou em Araraquara. E formado em 2014, e aí a grande dúvida, né? E agora? E esse é o primeiro ponto que eu acredito que falta muito na faculdade, né? Essa parte de empreendedorismo, de administração e o principal, de vendas, né? Como você vai sair ali da faculdade, se formou agora, e como você vai vender um projeto, né? E normalmente esse projeto é o sonho da pessoa, né? Como você vai passar essa credibilidade, às vezes com pouca idade, como você vai convencer esse cliente a estar vendendo esse projeto aí que é tão importante na vida dela. Né? Então, a faculdade normalmente trabalha a gente para ter o conhecimento técnico e normalmente assim para ser funcionário, né? Não tem essa parte do empreendedorismo, né? É bem isso, Du. E é uma grande falha, né? Porque a gente sofreu na pele isso daí. Acredito que a maioria dos arquitetos, engenheiros, designers de interiores também tem essa dificuldade.
O que ajudou no meu caso é que desde o meu 2º ano de faculdade eu trabalhava já no ramo da construção. Trabalhava numa empresa aqui da cidade que vendia laje e parte de ferragem armada. Então, esse contato meu com pedreiros, com outros engenheiros, outros arquitetos, já foi fazendo essa parte de network. Então, quando eu me formei em 2014, ali, mudando para 2015, eu já tinha bastante amizade nesse ciclo. Então, aqui já fica a primeira chave, né? Networking é por onde você tem que começar. Onde você tem sua rede de contatos, né? Começar a oferecer seu negócio para a sua rede de contatos, que sim, você vai pegando credibilidade, vai pegando portfólio, né? Começa a postar uma obra aqui, outra lá, o pessoal vai vendo, esse cara já fez uma obra, esse cara já fez 2 obras, então não é qualquer um que está fazendo o meu projeto. Então, acredito que... Exatamente. E para o pessoal que também está começando, né, que acabou de se formar, que não sabe por onde começar, vamos se dizer assim, né? Primeiramente, como o Thiago falou, o network é a principal chave de vendas aí para o nosso nicho, né? Acredito aí que todo mundo que já começou tenha isso como objetivo, né? Mas para você que não começou, que tem medo, às vezes fica pensando, eu tenho que ter um baita do escritório, olha o nível, né, que tem que ter, preciso ter do melhor para começar. Cara, simplesmente comece. Eu, né, comecei trabalhando na minha casa mesmo, acredito, não sei como que foi a história dos meninos aqui também, que essa parte eu não sei, na verdade, eles vão aqui falar. Mas assim, comecei com o que eu tinha, comecei no escritório que eu tinha na casa da minha mãe, na verdade, nem era na minha casa. A maioria começa, né, com o escritorinho em casa. Então assim, comece com o que você tem, né? A segunda chave aí, no caso, seria essa, comece com o que você tem. Não espere você ter um baita do escritório, ter condições de contratar o melhor aluguel ou fazer um baita do escritório, né? Até para servir de exemplo, só cortando, é igual o Edu fala quando a gente começou, né? Depois veio o Jonas para agregar. Antes ali começar do jeito que dá e depois melhorando no caminho, do que querendo sempre ser o perfeito e não começar. Até se vocês pegarem nosso primeiro podcast, era gravado com celular, tudo com imagem ruim, tudo torto, mas a gente começou. E foi lá que é onde a gente descobriu as melhorias. E hoje a gente tem esse equipamento aqui com a ajuda do Célio e da Retrato Digital, que ajudou a gente a melhorar. Exatamente. Bom, pessoal, então assim, segunda chave seria essa, comece aí com o que você tem, né? E para o pessoal que também começa, qual que é a primeira dificuldade? Eu tive essa dificuldade, o Thiago passou primeiro, acho que todos nós aqui essa dificuldade. O Eduardo também já veio de uma outra parceria, também já tinha passado essa dificuldade, que é o quê? Você empresário, você ser o tudo aí no seu escritório. Você é o engenheiro, você a pessoa que visita a obra. A famosa eu presa. Eu presa, né? Tem que fazer tudo aí no caso. Então, assim, a terceira virada de chave aí tem que ser isso. O empresário, ele tem que se preocupar com a parte técnica da empresa, né? Que seria o quê? Focar nas vendas, focar em trazer tecnologia, focar em dar treinamento para o pessoal, né? Focar em qual é a missão da sua empresa, o que você está fazendo aqui. Não é simplesmente abrir por abrir. Você tem que ter um propósito e uma missão aqui nessa terra, né? E você tendo isso com clareza dentro de você, você não vai ser mais um, porque você está aqui para cumprir propósito, Exatamente. Você está aqui para implantar o reino, você está aqui para fazer missão. Quando essa chave vira, muda totalmente o jogo para você. Então, acredito que essa é uma fase muito importante que todos passem, né? Mas agora vamos entrar na parte prática e cada um acredita aqui que tem para falar como que foi essa virada de chave. O Thiago tem uma história interessante que eu já ouvi, né? E o Du também acredito que tenha. A gente vai comentar aqui para vocês como que foi essa fase aqui para todos nós. Boa. Voltando lá então na parte de 2015, né? Eu trabalhava nessa empresa aí já formado e aí foi onde eu recebi o convite de 2 amigos meus de estar montando um escritório. E foi onde tudo começou, né? Em 2015 a gente montou o escritório, só que a gente entrava naquela problemática. E aí, como vender? Na verdade, assim, um engenheiro arquiteto, né, quando começa, ele nunca se preocupa em vender. Né? Ele está preocupado com o projeto dele e espera o cliente ir atrás dele. Né? Hoje é uma chave que eu aprendi, que eu acho que a coisa mais importante do escritório é a venda. De qualquer empresa, né? Exatamente. Dizer, né? A venda é muito importante. Porque eu entendo assim, um projeto de qualidade é sua obrigação, você é o profissional. Então, de dar um projeto bom é sua obrigação. A venda é o que vai manter seu escritório. Né? Eu sei que às vezes, dinheiro não é tudo tal, mas
É ele que você precisa dele para sobreviver, né? Então, muita gente ainda até tem medo de falar de dinheiro, de preconceito, mas a gente depende da venda, de entrar essa verba para a gente poder crescer e ter esse financiamento para a gente chegar no nosso propósito, igual o Jonas falou. Então, em 2015, a gente montou nosso primeiro escritório, sempre capengando, tinha mês que entrava um projeto, a gente comemorava. Eu estava lá. O Eduardo era meu estagiário, cara. O Du viu tudo acontecer. A gente dividia o escritório, acho que era 4x4, né, Du? Tinha 4 pessoas, né? Era isso mesmo. Eu e o Du dividia uma mesa pequenininha para ele sair, eu tinha que sair, para ele passar por trás. E é gostoso, cara, essas histórias que a gente vê onde está hoje. E esse escritório durou até 2017, né? A gente veio capengando, um mês bom, um mês ruim. Não tinha essa mentalidade ainda do empreendedorismo, só focava a parte de projeto, mas nunca preocupado em vender, em agregar pessoas, tudo. E aí foi em 2017 que eu e meus outros 2 amigos, né, antigos sócios, sentamos e falamos, gente, não dá mais. Eles optaram por seguir outro ramo, né? E eu falei, poxa, então eu vou seguir sozinho, porque foi para isso que eu estudei, eu acredito e sempre tive isso dentro de mim. E segui sozinho com o escritório, né? Voltei a essa empresa que eu trabalhava antigamente. Outra chave importante, né? Sempre saia dos lugares de porta aberta. Não importa o que aconteceu, o que houve, mas o importante é sempre você estar de porta aberta, que você nunca sabe quando você vai precisar da pessoa de novo. Então, vai aqui um agradecimento especial, né? É um grande amigo meu, Marcelo Ballarini, que foi desde o meu 2º ano de faculdade com estagiário, me contratou, confiou em mim. Mesmo não dando certo o meu primeiro escritório, ele me acolheu de volta. Montei meu escritório dentro da empresa, né, que hoje é a Arma Ferro. Ele confiou nisso daí de mim, então trabalhava para eles, atendia meus clientes lá e ele sempre foi muito aberto a isso. Então fica o meu agradecimento a ele aqui, que ele teve um grande impacto na minha vida. Se não fosse ele aí nesse recuo que eu tive que dar, e eu não estaria aqui hoje. E é uma outra chave, né, pessoal? Não tenha medo de recuar, né? O pessoal acha feio falar, né? Vou voltar para trás onde eu estava, mas se for necessário, cara, a gente fala, você recua para dar um impulso para aí sim você ir forte. Então, em 2017, voltei, né? Aí eu mudei o nome para Pinota Engenharia, que é o nome que é hoje. E, cara, graças a Deus daí para frente foi. Graças a esse contato com o Marcelo também, eu fui pegando essa cabeça do empreendedorismo. Falei, poxa, todo mundo tem o escritório de arquitetura e engenharia, mas leva como escritório. E se começar a formatar isso como uma empresa mesmo, né? Será que dá certo? Não dá? E aí eu fui preocupado mais em buscar cliente, captar cliente, fui aumentando minha gama de networking, fui entrando em grupos de networking. Então, comecei nos locais propositalmente para fazer amizades, não amizade falsa, mas saber que essa amizade poderia, além de tornar algo socialmente legal, de tornar também algo financeiramente também para o meu escritório. Em 2019, a gente conseguiu montar o prédio próprio, né? Então, saí da empresa de novo e aí montamos a Pinota Engenharia no escritório próprio. E foi aonde a gente começou a trabalhar, a gente não fala a gente, mas era eu sozinho na época. E aí que eu entrei em outro problema. O serviço aumentou. Em 2019, minha esposa estava grávida. E eu entrava para trabalhar às 5 da manhã e chegava em casa às 9 horas da noite, 10 horas da noite. Trabalhava de sábado, se precisava de domingo. E foi onde eu comecei a ter atrito em casa. Falei, poxa, estou focando muito no trabalho. Eu acho que a vida tem que ter um equilíbrio, né? Você tem espiritual, pessoal, profissional, né? Eu acho que todas as áreas da vida você tem que ter equilíbrio. A partir do momento que você foca em um, deixa os outros de lado, acaba acontecendo esse problema e aconteceu para mim. Então, minha esposa grávida, precisando de mim, eu só focado no trabalho, isso começou a ter muito atrito em casa. Conforme você vai aumentando também, você vai aumentando seu padrão de vida, aí o financeiro sempre apertado, fala, poxa, mas eu trabalhando todo esse tempo, não tem dinheiro, então se eu recuar e trabalhar menos, eu vou ter menos dinheiro, né? Que é uma mentalidade aí que a gente tem desde os nossos pais. Quanto mais você trabalha, mais dinheiro você tem, né? E, na verdade, você entende que trabalhar de maneira certa, né? Não trabalhar de maneira de relógio. Então, foi em 2019 que comecei a passar por esses problemas. Desculpa pela voz aí, viu, gente? Tá, dorzinho de garganta aqui tá pegando. E aí foi onde que eu pensei,
Eu falo, deve ter algum jeito, né, de formatar, não é possível que... Eu não aguento os 5 anos nessa puxada aqui, eu vou terminar quebrado e separado da minha esposa. Então foi aí que eu pensei em contratar uma pessoa. Então contratei lá um primeiro funcionário, né, 2019 para 2020, e foi aí que começou a cair os primeiros insights, né? Dando só um exemplo do nosso negócio, para a gente aprovar um projeto, por exemplo, né, que a gente vai começar, tem que ir na prefeitura. Então você tem que imprimir esse projeto, levar para o proprietário assinar, depois você tem que ir na prefeitura, recolher essas taxas, pagar as taxas da entrada. E quando você é sozinho, só nesse intuito de levar para assinar e perder o tempo ali na prefeitura... Quantas vezes fica hora na prefeitura Exatamente. esperando alguma coisa assim? Eu via que era 2 horas cada processo que eu ia fazer que eu perdia. Que eu fazendo isso daí que não dependia disso de mim. Era só uma pessoa ir lá, levar para o cara assinar e pagar a taxa da prefeitura. Você não precisava de um profissional para isso, né? Um estagiário eu já fazia. Então, nesse meu primeiro funcionário que me deu esse insight, que aí eu já me economizou 2 horas do meu dia só nesse daí, e eu sempre preocupado. Se eu contratar, eu vou ter mais gasto, mas não. Aí que eu vi que eu tinha mais tempo para captar mais clientes. E aí, daí para cima veio, contratamos mais outros, né? Hoje a gente tem 10 pessoas aqui no escritório, e cada um setorizado, e hoje eu tento focar mais na parte comercial mesmo, que eu acredito aí que eu tenho mais facilidade, né? Além dos projetos, mas é o que mantém a empresa e o que fez a diferença do jogo aí. Boa. Fala um pouco de vocês também. A minha história começou lá em 2015, quando eu era estagiário do Thiago. Pois é. Na verdade, eu fui estagiário apenas 6 meses, né? Depois dos 6 meses, eu me formei. Aí eu saí do escritório, até por necessidade, como ele falou, que não era tão forte assim naquela época, né? Era mentalidade, né? A gente achava que ter pessoas lá ia ser um custo, e a gente não via. Como eu tinha me formado, o custo seria maior, né? Eu acho que foi essa a questão. E em 2016 eu fiz uma parceria com um arquiteto, e eu comecei a trabalhar junto com ele nos projetos dele, né? Eu não tinha os meus projetos, na verdade eu não tinha, que nem a necessidade você falou do network, eu era uma pessoa que não tinha network algum. Eu sou uma pessoa muito reservada, né? Então é uma coisa que eu trabalho diariamente isso, né? Para mudar. Então eu não tinha essa rede network. Então juntei, fizemos uma parceria com esse arquiteto. Eu comecei a trabalhar. Nesse trabalhar com ele que eu tive mais conhecimento de obra. Depois abrimos uma empresa incorporadora juntos, fizemos prédios. Então todo o meu conhecimento veio nessa construção desses prédios. Mas durante todo esse período eu não vendia. Então a venda sempre foi uma coisa que eu não tive acesso, né? Até 2018, que daí na verdade em 2018 esse sócio foi para os Estados Unidos. E a partir daí eu me vi que eu tinha que vender. Aí eu tive... quando aperta a coisa que você percebe. Exatamente, porque assim, foi um período bem difícil, porque a gente tinha os prédios ainda em andamento, alguns não tinham finalizados, eu tinha que finalizar esses prédios, esses apartamentos, né? Tinha 40 apartamentos em andamento, e fora esses apartamentos, eu não tinha mais entrada de clientes. Então, foi uma época bem difícil que eu tive que aprender a vender na marra. Foi nisso que eu também entrei numa rede de network e comecei a conhecer as pessoas, trabalhar esse network. Então, foi uma fase bem, bem complicada e foi onde eu via realmente a importância da venda para manter uma empresa. Eu acredito muito no propósito, né, que Deus tem para a gente, né? E eu acredito que Ele faz a gente passar por essas situações, né, para a gente amadurecer, né? Então, igual todo mundo fala, né, na pancada ali é no momento difícil que você cresce. Então, aí que você percebe. Porque mesmo. se não tiver isso, a gente não consegue abrir o olho, né? É muito difícil. Às vezes a gente fica a zona de conforto. Exatamente. Zona de conforto. No meu caso, galera, vou contar um pouco da minha história para vocês, mas assim, se eu conseguir, não tem ninguém que está assistindo aí que não consegue, tá? Explicar para vocês. O Jonas era uma pessoa que nunca falava em público. Eu sempre trabalhei de pedreiro, né? Para quem não conhece minha história, eu trabalhei de pedreiro mais ou menos 18 anos aí, desde os meus 11 anos de idade.
Eu trabalhei até meus 26 aí de pedreiro, né? Eu já era até então engenheiro formado, porém meu pai fazia casas para venda, então eu, por não ter a mente que eu tenho hoje, né? Eu continuei trabalhando de pedreiro. Em 2018 aí meu pai veio a falecer, então eu continuei o negócio sozinho, vamos falar assim, né? Ainda trabalhando de pedreiro como engenheiro, mas aí foi meu destravar. Eu chamo isso de destravar porque foi um divisor de águas para mim aí. Por que aconteceu aí? Quando o meu pai morreu, que eu assumi os negócios, veio acarretar eu ter uma hernia de disco de ter começado muito cedo, muito serviço de pedreiro é um serviço puxado, né? Então, assim, me deu uma hernia de disco e eu trabalhava deitado, para vocês compreenderem, para resumir a história aqui. Então, como eu vi essa necessidade, veio esse problema na minha vida, o que eu tive que fazer? Aí eu abri o escritório do nada. Na intenção, com a cabeça que eu tinha na época, foi para quê? Para suprir uma necessidade de dinheiro. Por quê? Financeira. Financeira, porque eu não conseguia mais ter o dinheiro que eu tinha com a minha mão de obra nas casas que eu vendia. Como eu tive que pagar essa mão de obra, eu tinha que tirar esse dinheiro de algum lugar. Então eu falo que nada acontece por acaso, né? Na Bíblia até fala que não cai uma folha de uma árvore se não tiver a permissão de Deus. Eu acredito realmente nisso, que ele tinha realmente um propósito aí na minha vida, uma missão para mim. Então, a partir desse momento, eu abri o escritório. Quando eu abri esse escritório, começou a me pingar algum dinheiro, vamos falar assim, né? Mas nada surreal, né? E veio também acarretar que o dinheiro que eu tinha ficou encalhado numa casa que eu fiz para venda e eu não vendi essa casa. Depois disso, chegou um conteúdo para mim, que hoje a gente faz, né? Cursos de destravar da mente, acordar a mente, vamos falar assim, né? Caiu o conteúdo dos Segredos da Mente Milionária, entre outros livros aí que eu acabei lendo, chegou esse conteúdo em mim sem eu nunca buscar, né? Foi aí que teve realmente um destravar na mente. Aí eu comecei a ver o quê? Com o meu propósito de vida estava ligado a eu falar de público. Estava eu levar essa história, talvez para você que está assistindo, ou para você que futuramente eu vou encontrar um dia aí, em alguma palestra, em algo do tipo, para mostrar o quê? Que quando Deus tem algo para fazer, Ele realmente faz. E Ele não faz pela metade. Hoje eu não tenho mais problema de falar em público. Hoje o Jonas, que tinha uma rede de amigos aí de 4, 5 amigos no total, hoje eu não tenho problemas mais com isso na cidade. Hoje eu tenho uma gama de network muito grande também, né? E eu não tenho mais a dificuldade de fazer essa amizade, né? Então, assim, foi aí meu divisor de águas. A partir desse momento, né? O escritório começou a deslanchar, comecei a entrar no serviço alto padrão, que era o que eu queria. Conheci não, o Thiago e o Du já conheci já há muito tempo, a gente é irmão aí de igreja, a gente canta junto, né? Mas foi aí então que a gente fez uma parceria, né? E tudo realmente aí começou a melhorar. Então, para você que às vezes tem medo de começar, essa era a situação do Jonas há 2 anos atrás. 2, 3 anos atrás, aí, mais ou menos, né? Que foi quando eu abri o escritório. E hoje, né, graças a Deus, né, tudo indo muito bem, né? Várias empresas, entre outras aí que a gente tem também, tudo rodando, caminhando aí com a graça de Deus. Então, sim, essa é a minha história para vocês conhecerem também um pouco da gente aqui. Cara, e até o pessoal pergunta, mas cada um tem a sua empresa, como vocês estão juntos aqui, né? Eu acho que é uma outra percepção muito importante. Em vez de você bater de frente com seus concorrentes, chama eles para fazer parceria também. Exato. Que foi o nosso caso aqui, né? O Du até nem tanto, né? Mas aí veio a ideia de montar em 2021, né? Falar, cara, vamos montar um escritório top, algo diferenciado mesmo, né? A gente tava com um padrão de obra legal, né? Obras em condomínios, tudo. A gente precisa ser aquilo que a gente faz, né? Então a gente precisa passar isso para um cliente, um lugar confortável, uma localização boa, né? Algo que tem diferente dos outros escritórios. E foi graças à junção, né, com o Du e com o Gui também na época, que é design interiores, a gente conseguiu alugar um escritório legal, né? Então eu e o Du, que era meio concorrente, a gente juntou forças. E aí, no começo desse ano também veio o Jonas também agregando a gente, e tornando mais forças ainda, né? Eu e o Jonas disputamos aí alguns projetos em condomínio, né? Os dois passavam orçamento. Então, se eu tivesse a mentalidade antigamente, não ia olhar na cara desse cara, ia falar mal dele, ia falar que o meu projeto é melhor, não. A gente conversando falou, cara, vamos unir força. A gente está disputando, então vamos parar de disputar e somar. E, cara, que vem dando muito certo. Então, também fica uma outra chave aí para você, que é achar que
não vou ter amizade com outros arquitetos, não vou ter amizade com os outros engenheiros. Cara, muda essa mentalidade e faça parceria. Eu tenho certeza que tem algum detalhe no seu concorrente que você não tem, que vocês podem trocar serviço aí e somar. E quem ganha com isso é os nossos clientes, que cada vez mais vai ter um projeto aí de qualidade, um serviço de qualidade, né? Exatamente. E aí, pessoal, o que mais? Qual mais chaves aí que vocês passaram, tem ideia? Cara, tecnologia também é um negócio que eu gosto bastante, que eu sempre venho instalando, né? Pegar também as nossas renderizações do começo de escritório para hoje, né? Como que evoluiu, que a gente busca bastante tecnologia e é o que o cliente quer ver hoje, né? Ele quer ver a casa dele pronta, como vai ficar, ele sonha e quer materializar aquilo lá. Exato. Para você que às vezes também está começando, o que é interessante, né? O que fez também às vezes eu me destacar, talvez no mercado, os meus irmãos aqui também, né? Foi que a gente sempre deu realmente o nosso melhor. Além de dar o nosso melhor, estar acessível para o nosso cliente, que a cara da empresa tem que ser você também no caso, né? Nunca deixar de ser realmente acessível. Essa é uma chave aí muito grande, né? Uhum. Mas a tecnologia em si, você ser perito em algo, né? Você ser perito, quando eu quero dizer isso, é você ser realmente excelente aí na área que você está desempenhando. Seguir pessoas que já têm o que você quer, modelar esse tipo de pessoa, é muito bom também aí para você que está começando, tá? O que nós ainda hoje fazemos? Nós seguimos aqui todo o pessoal que tem áreas específicas para vocês entenderem, né? Tem a pessoa que renderiza melhor, tem a pessoa que faz o estrutural melhor, tem aquela que administra a obra melhor. Então, a gente compra cursos e está sempre antenado nisso. E a gente está preocupado em sempre o quê? Trazer o melhor aqui para o escritório. Sempre ainda aprender hoje, mais, né? Sempre a gente buscar esse conhecimento. sempre busca isso. Então, é um divisor de águas também. Porque a maioria do pessoal, como foca no dinheiro e não no cliente, o que faz, né? Pega e entrega o mínimo, o básico ali, a plantinha básica, a canetada, né? Que a gente chama aí. Caneteiro. E não fica acessível para o cliente. Então, assim, você vai assinar uma vez só. Você vai pegar a grana, mas vai ser uma vez só. Se o seu foco estiver no cliente, realmente ele vai te indicar para outra pessoa, né? E o forte nosso ainda hoje é indicação, mesmo que a gente tenha um marketing digital, ainda onde mais a gente agrega aí, que a gente pega mais serviço, é realmente a gente qualificar a pessoa que está comprando da gente. Essa pessoa sendo qualificada, ela vai conseguir, no caso, indicar, e a gente vai conseguir outros projetos aí. Você falou de um ponto legal que eu acho que fez a diferença para a gente, estar acessível ao cliente, né? A gente vê de outras obras, né, outros profissionais, cara, que o cliente tenta falar, não consegue, o cara não atende celular, né? E eu acho que essa é a diferença. Pensa, né? O cliente vai estar construindo a casa, é o sonho dele. E na hora que ele mais precisa, ele não consegue falar com o autor que fez o sonho dele. Então, é bem complicado. Eu acho que estar acessível para o cliente, mesmo às vezes está numa reunião, não pode atender agora, mas dá uma satisfação para ele, né? Assim que você puder, retorna, manda uma mensagem, te retorna daqui a pouco, porque você passa essa confiança para o cliente e você não frustra ele. Exatamente. Muitas vezes, às vezes na hora de vender, né, você promete 1000 coisas, promete não, mas você fala 1000 coisas ali na empolgação e às vezes na correria do dia a dia você deixa isso de lado. Então, eu acredito que tão importante quanto a venda é o acompanhamento, né, da venda que a gente fala durante a obra e o pós-vendas também, né? A gente sabe que sempre acontece problemas em obras e é impossível você ter uma obra sem problemas, né? Por mais boa projetada que ela tudo certinho, mas você pode fazer 2 casas iguais, sempre uma vai ter um detalhe que a outra não tem. Então, você sempre está acessível para resolver isso daí. Sim. Depois da obra ali, acontecer alguma coisinha, sempre procurar, quem construiu, vamos lá, vamos tentar resolver, porque eu tenho certeza, cara, um cliente satisfeito, ele vai te indicar para 10 pessoas, né? E um cliente insatisfeito, ele vai te defamar para 1000 pessoas. E tem outro ponto também, né? Tipo, por exemplo, se a gente fala de canetada, né? A pessoa vai lá, às vezes, por preço. Não, vende um projeto mais barato, faz o básico ali. A qualificação desse projeto, quando é o básico, tem que ser cada vez menor, entendeu? Exato. Você chega num limite. Quem vai fazer uma casa de alto padrão não vai pela canetada, não vai pelo preço. Exatamente. Então, se você quer crescer, então você tem que trabalhar para que seus clientes te indiquem para que você possa pegar cada vez coisas maiores, exato, cada vez projetos melhores, entendeu? Sim, clientes mais qualificados. Então, exato, isso só vem por indicação, não vem por canetada, né? Ninguém vai pesquisar só ali na internet, dar uma olhadinha, vou ligar para ver o preço, entendeu?
projetos de alto padrão, projetos qualificados, clientes qualificados, só vende dessa forma. Você tem que vender por preço, tem que vender por valor agregado, né? Mostrar ao cliente, seu valor é mais caro, mostrar para ele o porquê vale a pena ele pagar mais caro por aquilo, né? Então isso é bem bacana. Que hoje a gente tem o quê? A gente não vende só arquitetônico, a gente vende aí um projeto completo junto com também a administração, né? Se a pessoa também quiser assim, que hoje o nosso nicho principal é empresários e na maioria dos empresários eles não podem acompanhar, parar para comprar material, contratar mão de obra. Então a gente oferece o serviço completo. E como que você vai atingir esse público? Você tendo autoridade no que você faz, né? Não é assim do dia para a noite também. Comece com o que você quer, que conforme for passando, Exato. você vai até também cortando, aprender. né, Jonas? O pessoal sai da faculdade, às vezes já quer pegar uma mansão para fazer, casa em condomínio. Cara, esquece, você vai ter que pegar casa pequena, casa de pequenininha ali, um canil de cachorro que seja, mas você tem que ir pegando e você vai ganhando essa experiência que naturalmente você vai crescendo. E fazer o seu melhor sempre, independente Exatamente. se é o canil ou se é uma mansão de 1.000 metros Fazer uma quadrados. casa de um cômodo de 5 metros quadrados, eu vou dar o meu melhor, eu vou entregar o projeto, melhor projeto, vou dar o melhor atendimento. Exatamente. Que aí, se você faz no pouco, pode ter certeza que no muito você só vai fazer colher. também. Né? Lógico. E aí, cada um no seu tempo, né? No meu caso, eu já tinha 18, 20 anos aí de experiência em obra. Então, para mim foi mais fácil eu chegar lá na obra e falar o que precisava. Mas para você que talvez não tenha o contato, o que a gente aconselha também vocês fazerem, né? O pessoal não dá valor aí no estágio que tem na faculdade, que o pessoal Exato. exige, né? Então, assim, Às vezes só vai lá para assinar, só para exato. cumprir horas. Então, faz direito. Se você tem oportunidade e quer seguir carreira, vá no escritório que você considere o melhor da sua cidade ou uma empresa aí da região que você tem oportunidade de acompanhar um prédio, algo do tipo. Vai acompanhar. Senão, como que você vai ter autoridade de ajudar o seu cliente se você não sabe nem para você, vamos dizer assim, né? Então, é muito importante a parte teórica, mas a parte prática também é importante você saber, porque senão você não vai conseguir. Você projeta uma coisa e lá na obra vão executar outra. Então, hoje o que a gente procura aqui no escritório também é o quê? O projeto que a gente faz o máximo possível próximo da realidade para lá na obra não ficar batendo de frente uma coisa, a realidade com Execução, com a né? execução, entendeu? Então, assim, a gente tenta fazer isso na prática. E é bem complicado se você não tiver bagagem para fazer isso, entende? Então, é um posicionamento de uma viga que está lá, que vai passar uma tubulação, você tem que deixar à espera. Tudo isso no projeto a gente delimita, para não ter problema lá em quebrar. Depois chega lá na hora, a viga está calculada para, 10 toneladas, aí você faz um furo, dois furos no meio da viga com 2 canos de 100. Você perdeu praticamente aí 30%, 40% ou mais da resistência aí da viga. Perfeito. Então, tudo isso vai agregar também valor aí na sua carreira. Foi o que deu certo aqui pra gente, né? Tiago tinha já experiência em obra também, trabalhava já com isso. O Eduardo, mesma coisa. No meu caso, eu não tinha experiência anterior, mas uma coisa que eu acho importante também falar. Não ser aquele profissional engessado e o dono da razão. Porque, principalmente no início, se você não tem experiência de executar, tenha olhos e ouvidos abertos para saber discutir, você conseguir recolher a aprendizagem da obra, né? Porque às vezes a pessoa fala, na faculdade eu aprendi, tem que ser assim. Não, tem outro jeito de fazer também. E a melhor pessoa para você aprender é o pedreiro, né? Quantos anos o pedreiro não tá ali executando? Ele sabe na prática ali, né? O que funciona, o que não funciona. Muitas vezes ali a gente fica engessado na teoria, mas a gente sabe que na execução não é bem aquilo lá, né? É importante, assim, não é que você tem que aceitar o que o pedreiro está falando, mas você tem que avaliar, tem que entender. Né? Tem que entender se aquilo lá realmente é assim. Tem prejudica alguma coisa na estrutura? Não. Então é mais fácil fazer assim? É melhor fazer desse jeito? Beleza, vamos fazer desse jeito. Então isso é aprendizagem, né? Perfeito. Isso é saber conversar na obra. Perfeito. Pessoal, para a gente ir encerrando aí, Du, começando por você, qual que é o conselho aí que você deixaria para os arquitetos, engenheiros, design interiores, o pessoal que está começando aí? O que você acha os pontos principais aí para eles estar iniciando? Um ponto principal que eu quero ressaltar é que, inclusive, eu tive e ainda tenho muita dificuldade. Quando você começa a fazer seu escritório, de um tempo, você começa a crescer, a parte de delegar. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente aprender. Tá? Então, tá de cabeça aberta. Se você, mesmo que não tenha funcionários ainda,
você já pode estruturar sua mente, sua cabeça para você conseguir fazer isso um dia. Porque isso é uma coisa difícil de fazer de início e tem que ser trabalhado. Então, isso é uma coisa que eu tinha muita dificuldade, ainda tenho um pouco, e eu acho que é muito importante para o crescimento de um escritório, de uma empresa. Bacana. Jonas, conselho. O principal conselho que eu posso talvez dar para você é, além de vencer o medo, não tenha medo de começar, né? Não tenha medo de começar com o que você tem, quando eu digo começar, né? Apenas comece. E a segunda chave que vai te abrir realmente espaço no mercado é network. É igual eu gravei um vídeo recentemente aí, o mais conhecido sempre vence o melhor. Uhum. É exatamente isso. Lógico que você vai ter um serviço bom também, né? Mas foque no network, no marketing, que é uma coisa hoje, é o principal canal de vendas aí que se tem, né? Foque nisso, que você vai ver que você vai ter resultados estratosféricos. Boa. O meu conselho aqui, junto os dois, né? O delegar, foi onde que eu encontrei tempo para ficar hoje com a minha família, né? Pega aí, você está começando, está sem tempo, pega um serviço que não depende de você, né? Uma assinatura de um cliente, para receber um dinheiro de um cliente, para levar um documento em algum lugar, né? Então, pensa aí na possibilidade de começar com um estagiário, né? Para ele estar fazendo esse serviço, que você vai ver a diferença que vai fazer e não vai ser um custo a mais para você. Você vai ter mais tempo para melhorar seus projetos e captar mais clientes. Uma outra coisa que foi muito importante para mim é tenha mentores, né? Então, procure... Você não precisa pagar para ter um mentor. Eu tenho muitos mentores que o pessoal nem sabe que é meu mentor. Às vezes, com um vídeo na internet, pega uma pessoa que você admira, que é uma pessoa de Deus, que é uma pessoa de sucesso, né? Uma pessoa que tem credibilidade, que realmente é aquilo que ele fala. Então, procure vídeos dessa pessoa, procure ensinamentos ali. Hoje está muito fácil com o YouTube, né? Então, pega essas pessoas e agregue na sua vida e comece a ouvir mais essas pessoas, que com certeza vai vir aí insights para você, para melhoria, tanto profissional quanto pessoal. E outra coisa, seu relacionamento, né? Além do networking, começa a andar com pessoas que têm a mesma frequência com você, né? Isso também foi um outro impacto na minha vida. Lógico que eu tenho meus amigos da antiga, né? Amigos de quando eu era solteiro e tal. Mas agora você é uma pessoa casada, por exemplo, tem filho, está abrindo escritório, começa a se cercar de pessoas que também têm esse propósito que você, pessoas que também querem crescer, pessoas que você consegue sentar na mesa e debater, conversar e ter um papo legal, não ter um papo de fofoca, só de falar mal da vida de alguém, né? Mas procura buscar esse conteúdo aí para agregar na sua vida e começar a crescer. Pode ter certeza que isso daí vai fazer uma grande diferença na sua vida e as pessoas vão começar a te olhar com outros olhos, né? As pessoas vão começar a te olhar que você realmente agrega na vida deles e vai querer estar perto de você. Então, esse é o meu conselho. Até cortando, você falou de procurar mentores, né? Tem uma frase, um dos mentores que eu sigo muito é o pessoal do Bora na Obra. Legal. E eles, inclusive, falam também que, além de ter os mentores, você nunca ouvir conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. É verdade. Entendeu? Então, você tem que ter essa... Isso vai ter bastante, viu? O pessoal dando sugestão para você, tudo. Então, você tem que saber filtrar, né? Saber, essa pessoa tá me dando uma lição de moral aqui, né? Mas, peraí, vamos ver o passado dela. É um cara de sucesso. Né? Realmente eu vou ver. Agora, o cara não tem nada, nunca construiu nada, sempre tá ferrado. Não tem moral para falar, né? Então, isso é muito importante, filtrar. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse bate-papo? Cara, é sensacional, né? Aqui você vê, somos amigos, tocamos a igreja há muito tempo já, e tem coisa que você só descobre no podcast. Sempre tem alguma coisa nova para escutar. Sempre tem algo para aprender. Sensacional, Tiagão, sensacional, Eduardo, né? Papo realmente aí construtivo, espero que vocês tenham gostado. Legal, pessoal. E aí, deixa os recados finais, então. É isso aí, pessoal, então... Já se inscreveu no canal, já curtiu, já deu seu like, manda para os seus amigos aí, todo o pessoal que já tem interesse em abrir um escritório, em começar essa jornada, ou você mesmo que está no caminho, dá um like e manda para todos os seus amigos. Entra no nosso site verticalizandosonhos.com.br e vê nossos e-books lá, que dá um conteúdo bem legal já. É isso aí. Joana, seus recados?
Galera, quero pedir humildemente que você possa compartilhar essa obra aqui conosco. Como eu sempre digo, a gente tem um custo aqui para levar esse conteúdo para vocês. E assim, é nossa missão levar, né, implantar o reino de Deus aí através de tudo que a gente faz aqui. Então, que você possa levar essa obra para mais pessoas. Para aquela pessoa que está se formando, arquitetura, engenharia, designer, ou que pretende montar escritório, como o Eduardo já mesmo disse aqui, manda esse vídeo, compartilha, vai ajudar bastante essa pessoa. Estamos deixando aqui o pote de ouro, o que deu certo para a gente. Então, se você pode, né, compartilha, né? E temos, como o Eduardo já falou, a gente tem alguns e-books aí para venda. Dentre um deles é o financiamento de obras, que é um tema que o pessoal tem muita dúvida. Para você que quer construir, às vezes está querendo comprar uma casa, saiba que você pode construir a casa no terreno que você quer, fazer o projeto aí que você quer, né? E ainda ter um lucro com isso, porque comprar a casa pronta, a pessoa está ganhando o lucro dela. Então você não vai ter, no caso, que pagar esse lucro, você economiza ele. Então, se você não conhece, tem o nosso e-book de construções financiadas que, cara, a gente deu aqui os pulos do gato de mais de 400 obras aí financiadas. Então, pega lá, dá uma força pra gente também, beleza? É isso aí, pessoal. Nós resumimos aqui 10 anos de escritório, né? Então, acredito que você que está começando agora, você não precisa passar o que a gente passou. Dá para você cortar o caminho aí, seguindo esses conselhos. Igual o Jonas falou, pode ver que não tem nenhum patrocinador aqui. Isso aqui está tudo saindo no nosso bolso e é justamente o nosso propósito de estar ajudando você aí na construção, no empreendedorismo, outros arquitetos, engenheiros, com o que a gente já vivenciou e tá para ser mais fácil para você aí e de maneira mais assertiva. E uma maneira de você contribuir com isso, a forma de ajudar a gente, é se inscrevendo no nosso canal aí, para nosso conteúdo se tornar mais relevante. Beleza, pessoal? Esse foi nosso Verticalizando Cast sobre empreendedorismo para arquitetos, engenheiros e design de interiores. Até a próxima. Valeu!